Abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, tá? Segundo livro de Coríntios, capítulo 11, o nosso versículo é o versículo 2. Pastor, qual que é o título da mensagem de hoje? Quando já não é mais o mesmo, perde-se a salvação. Vamos repetir junto comigo? Quando já não é mais o mesmo, o que acontece? Perde-se a salvação. Então nós temos que cuidar muito com isso. Por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Olha o que vai dizer 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Fala assim a palavra de Deus. Porque estou zeloso de vós, com zelo de quem? De Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, quando a gente lê esse versículo, irmão, não tem como não vir na cabeça a parábola das 10 virgens. Por quê? Porque Jesus, quando ele conta aquela parábola das 10 virgens, que 5 foram prudentes e 5 foram imprudentes, ele está mostrando com clareza que a salvação é uma coisa individual. E que se você, meu irmão, não souber cuidar da tua lâmpada por causa dos outros, a porta pode se fechar para você. Você vê que aquela parábola, ela é uma atenção muito de nós não agirmos na emoção, de nós não agirmos na empolgação, mas de nós entendermos que vai existir um tempo e uma maneira para que nós venhamos encontrar o noivo. Então diga comigo bem alto, eu preciso, fale bem alto, eu preciso cuidar da minha salvação. Irmão, olhe para mim, de repente se você querer agradar os outros, você pode perder a tua. A tua lâmpada pode se apagar. Então nós temos que ter cuidado. E o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? Que ele tinha um zelo, e ele dizia, olha, zelo de Deus. Então, pastor, quando que eu sei que eu estou tendo zelo de Deus no meu coração? Quando você lembra da tua lâmpada. Quando você se preocupa, irmão, em manter a tua fé, a tua vida espiritual, a tua comunhão ligada com Deus. E por que ele fala sobre esse zelo de Deus? Olha o que ele vai dizer no versículo 3, vamos ler. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, olha o que ele vai dizer no final, ó. Com razão, o sou. Agora, olha o versículo 5, por favor. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes. Vamos pegar esse versículo 5 e colocar na linguagem de hoje. Olha para a tela como é que fica, irmão. Diz assim, eu não acho que tenho menos valor do que esses tais super. Então, o que eu quero que você entenda, irmão, a questão não é você ser um super crente ou ser super de Deus. A questão é a tua lâmpada estar acesa. O que Paulo está dizendo? Cuidado para não criar um evangelho fora do que é a palavra de Deus. Cuidado para não se tornar uma coisa, meu irmão, que se torne agradável a você. Porque é por aí que virá o sofrimento. E você vê que ele usou o exemplo de quem? Da criação de Deus. Adão e Eva. Pega o versículo 3 de novo. Diz assim, ó, no 3, vamos de novo na leitura. Pois assim, pode voltar para a linguagem normal. O nome diz, mas temo que assim como a serpente enganou a quem? Com a sua astúcia. Assim também sejam corrompidos, de alguma sorte, né? Sejam de alguma sorte corrompidos os vossos. Então levanta 4 dedos assim, ó. 4 dedos, faz assim, ó, comigo. Fala assim comigo. Olhos, ouvidos, mente e coração. Então olhe para mim, o diabo, o que ele fez com Adão e Eva? Ele corrompeu os olhos, ele corrompeu os ouvidos, ele corrompeu a mente, corrompeu o coração. É assim que o diabo trabalha, irmão. O que significa a palavra corromper, pastor? A palavra corromper significa conteúdo original adulterado.
Eu até botei aqui, ó, é mudar e não ser mais o mesmo. Então você vai ver que quando a Eva e o Adão, eles caíram no pecado, eles deixaram de ser os mesmos. Eles corromperam, meu irmão, o original deles. E eu vou te provar isso na Bíblia Sagrada. Eu estava usando o exemplo da igreja. É igual que nem antigamente. Os jovens não vão entender o que eu estou falando. Mas quem lembra, meu irmão, quando você comprava uma fita virgem e botava lá no toca-fita no dia ouvindo rádio e ficava esperando aquela música para botar a gravar? Quem lembra disso? E aí ficava... Tô velho, né, irmão? O jovem nem entendeu o que nós estamos falando, mas deixa quieto. E aí lembra que ia gravando? Quem lembra que ia gravando? Aí até que chegava uma hora que... Pum! Aí você tinha que cuidar para não acabar. Aí você virava a fita e gravava do outro. Quem lembra disso? Levanta a mão. E aí tinha que ter cuidado para não gravar em cima do outro. Você lembra disso, irmão? Quem lembra disso? Irmão, quando gravava em cima, pronto, estragou tudo. Né? Adulterou o negócio. Né? Pronto, né? Mudou o original. Então, o que eu quero que você entenda? A nossa vida, nós temos que cuidar para não colocar uma coisa em cima da outra. A nossa vida, meu irmão, é como aquela fita toca-fita, que você começava a gravar algumas partes dela. Então você tem que começar a entender isso. Para quê? Para que você não caia no pecado, irmão, como caiu Adão e Eva, que se deixaram mudar por aquilo que eles procuraram. Pastor, como assim? Vamos lá para o texto da Adão e Eva, para você entender, irmão, que a gente tem que cuidar para não mudar, porque se a gente mudar, se a gente não ser mais o mesmo, a gente perde a salvação. Olha o que vai dizer Gênesis, capítulo 3, o nosso versículo é o 1 agora, tá? Gênesis 3:1, esse é fácil você achar, começo da Bíblia, né? Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, de que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do... Então, a serpente, o que ela fez? Ela lançou uma dúvida. Olha a resposta, versículo 2, vamos lá. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim, o quê? Guarda essa palavra, vamos ler de novo? Volta ali um pouquinho, filha. Do fruto das árvores dos jardins, guarda isso aqui é muito importante para a mensagem de hoje. Versículo 3, vai. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo bem... Irmão, quem já ouviu aquela frase que a pessoa diz assim, ó: ah, depois que entrou na igreja parece que ficou cego. Ah, depois que você entrou na igreja tu tá cego, tu não enxerga mais nada. Quem já viu essa frase? Levanta a mão. Levanta as duas mãos para o céu e diga assim: graças a Deus. Não, mais uma vez, diga assim: graças a Deus. Irmão, se você entrou na igreja e disseram para você que você está cego, dá um glória a Deus bem alto, diga glória a Deus. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque, irmão, quando a gente tem essa visão do mundo que tem que abrir os olhos, você tem que entender uma coisa: o pecado ele entrou no mundo por causa disso. A pessoa abriu os olhos, só que não abriu só para o bem, abriu para o... E aí que eu quero te contar uma coisa: nós não fomos criados para viver pelo mal. Nós não sabemos, meu irmão, conhecer o lado mal da coisa. Tanto que se você pegar o ser humano pro lado mal, ele se torna terrível. O ser humano pro lado mal, ele se perde. E aí que você tem que ter muito cuidado, irmão. O pecado, ele muda a pessoa para fazer a pessoa não só querer conhecer o bem, mas conhecer o quê? O mal. Aí olha o que vai dizer o versículo 6 agora, vamos ler junto, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu. Então olha que coisa interessante, o que o diabo faz para corromper o sentido da pessoa? Ele tenta, meu irmão, levar a pessoa para conhecer o bem, mas também o mal. De que forma? Tentando mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus, diz Romanos 12:2, que ela é boa, agradável e o quê? Olha a tentação do diabo. É boa, é desejável, é boa, é agradável, mas é de... Irmão, e aí que você tem que ter cuidado. Cuidado com o que é desejável. Se você começar a seguir o que é desejável, você vai acabar mudando.
Você vai deixar de ser aquela pessoa de Deus e o diabo vai começar a atuar na tua cabeça, no teu coração, nos teus olhos e no teu ouvido. É isso que você tem que entender. Adão e Eva foram corrompidos por aquilo que era desejável. Eles começaram a olhar para aquilo, eles começaram a deixar a conversa da serpente entrar dentro deles, eles começaram a criar uma visão, não, nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que enxergar as coisas de um jeito diferente. Tem gente que ela quer enxergar as coisas de um jeito diferente, só que ela não sabe que ela não tem condição de lidar com aquilo. Ela não tem condição de lidar com aquilo. Aí olha o que vai dizer o versículo 7. Agora começa a pegar fogo. Diga glória a Deus. Diga assim, então foram abertos o quê? Os olhos. Diga comigo bem alto. Pecaram. Agora fala, mas sorrindo assim, ó. Já não eram mais mesmo. O que aconteceu com eles? Eles mudaram o entendimento. Primeira coisa que aconteceu, ó. E conheceram que estavam e cozeram folhas de figueira e fizeram para si o quê? Então, primeira coisa, irmão, começou a surgir necessidade que não tinha. Eles não tinham necessidade de usar roupa. Eles não tinham necessidade de ter vestimenta. Eles não tinham necessidade, meu irmão, de se vestir, jamais. Só que depois que eles caem no pecado, que eles comem o que é desejável, que, meu irmão, eles corrompem o sentido deles, olha que forte, eles deixaram, meu irmão, deixaram. Irmão, fala com ele, Vitor. Irmão, leva o senhor ele na escolinha um pouquinho para ele brincar, para ele conhecer. Leva lá, irmã Cláudia, ajuda lá, não deixa o irmão embora não. Leva o senhor junto, vai o senhor junto lá na escolinha. Ele vai conhecendo, vai se ambientalizando. Diga glória a Deus. Criança é assim, né? Tem que conhecer o ambiente. Leva o irmão junto lá, pode levar ele lá junto, não tem problema não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Voltei aqui para a palavra, amém? Irmão, olhe para mim. Depois que eles comem o fruto proibido, o que acontece com eles, irmão? Eles mudam o comportamento. Eles mudam o comportamento. Eles tinham necessidade de andar vestido? Mas agora eles começaram a achar uma necessidade que não tinha. Aí eu até brinco, irmão. Quem não gosta de usar muita roupa? Vontade de pegar Adão e Eva, né? Porque a culpa é deles. Né? Eles não tinham necessidade de usar roupa nem... Irmão, depois que cai no pecado, irmão, acontece isso. Aí olha o versículo 8, por favor. Pode levar ele lá, tá, irmão? Ele vai se ambientalizando, é tranquilo, né? No próximo ele já fica. Diz assim, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Agora olha que forte, ó. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do... Então olha para mim. Eles mudaram o comportamento, sim ou não? Só que você vê que é interessante, irmão. Eles mudaram, mas não deixaram de ouvir a voz de Deus. Eles continuaram ouvindo a voz de Deus, Deus visitava eles. Só que você vai ver que é interessante. Eles não deixaram de ouvir a voz de Deus, mas eles mudaram com Deus. Por quê? Porque em vez deles se apresentarem, olha o que a Bíblia diz, ó. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do... Então, além deles ter necessidade de colocar vestimenta, agora em vez deles se apresentar, eles começam a fazer o quê? E aí que chama a atenção, olha o final, irmão. Não, volta ali, filha, tá acelerado. Entre as árvores do... Lembra que nós lemos lá no começo? O que era as árvores do jardim? Servia para quê? Para comer do seu... Só que olha que é interessante. Quando a pessoa muda, até as coisas mudam sentido na vida dela. A árvore que era para comer do fruto, agora se tornou um escom... Irmão, cuidado. Eu até falava para a igreja, para mim um alerta, quando eu vejo que o diabo está trabalhando no sentido das pessoas, é quando as pessoas começam a esconder as coisas. Irmão, eu em casa, eu cuido para não esconder nada da minha esposa. Eu sou aquele cara muito atrapalhado, quem conhece uns carinhas assim? Não aponte dedo, só levanta a mão. Eu quebro as coisas dentro de casa, sou muito atrapalhado com um copo, pá, pá, toda hora tá um pá lá em casa, né? E aí, irmão, eu não escondo. Eu sempre vou, ô vida, quebrei um prato hoje. Ô vida, foi um copo hoje, ó, misericórdia. Eu digo, mas Deus vai dar. Por que o senhor não deixa esconder, pastor? Porque eu sei que quando a pessoa começa a esconder, o diabo começa a entrar. Quer um exemplo? Pega casais. Quando o casal começa a brigar, a primeira coisa que o casal começa a fazer é o quê? Esconder o celular. Irmão, pode ver. É batata. Começa a esconder as coisas. Quando a pessoa começa a esconder, pode ter certeza, alguma coisa está mudando. Irmão, tem gente que não esconde as coisas, tem gente que se esconde como Adão e Eva. Tem gente que diz assim, eu tenho que trabalhar para fugir de casa.
né? O trabalho é uma benção, mas é para quê? Para a pessoa desfrutar, não para ela se esconder. Eu até falei para a igreja, você não vai ficar triste comigo? Posso falar? Igreja não é lugar para se esconder. Que isso, pastor? Verdade. A igreja é um lugar para você adorar quem? Só que olha para mim, você vê que além deles ter a necessidade de colocar vestimenta, agora eles mudaram. Eles não eram mais aqueles que se apresentavam. Eles eram aqueles que se a ponto que eles mudaram até o sentido da árvore na vida deles. A árvore que era para comer do fruto, agora se tornou um lugar de esconderijo. Eles ficavam lá atrás das árvores escondidinho, ó. Aí olha que coisa forte que vai dizer o versículo 9, ó. Pega aí comigo o 9, ó. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde? Quer dizer o quê? Que eles estavam perdidos. Versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e Então olhe para mim, a voz de Deus, ela vem para nos... Troca a pilha para mim, que foi. A voz de Deus, ela vem para nos colocar medo ou ela vem para nos dar fé? Vem para nos dar? Só que olha que coisa interessante, era para eles ter fé, mas eles ficaram com, de que forma? Irmão, Deus não mudou, a voz era a mesma, a visitação era a mesma. O problema é que eles já não eram mais E é isso que a gente tem que analisar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, a pessoa quando ela começa a mudar e corromper os sentidos, ela não deixa de ouvir a voz de Deus. Só que a voz de Deus, muitas vezes, nela, já não gera mais a mesma coisa. Ela já não é aquela pessoa que se apresenta diante de Deus, ela já não é mais aquela pessoa segura na presença de Deus. Pelo contrário, ela é aquela pessoa que tem medo, é aquela pessoa que fica acovardada, é aquela pessoa que fica insegura. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Então, se nós queremos ser abençoados, obrigado. Ei, não, esse aqui também não. Me dá o outro microfone, aquele azul. Qualquer outro microfone, esse aqui tá ruim. Amém? Irmão, você vê que é interessante, que agora eles estavam com medo do próprio Deus. Por quê? Porque eles mudaram. Eles estavam com alguma coisa dentro do coração, com um pensamento dentro da cabeça, a visão deles mudaram um para com o outro, a audição deles mudaram, e o que aconteceu? Em vez deles se aproximar, eles estavam se afastando. Aí olha só que interessante, lê comigo... Pega aquele outro normalzinho. Esses aqui estão todos... Tem que testar sempre antes o meu microfone, senão não dá. Amém? Pega o azul lá, irmão. Esse aí, pronto. Desliga todos os outros canais. Ei. Esse está desligado. Misericórdia. Tá tudo certo, irmão. Tá ouvindo bem? Quem tá ouvindo bem, diga glória a Deus. Então, eles mudaram. Agora, olha o versículo 20, que forte, irmão. Versículo 20, por favor. Vamos lá. Diz assim, ó. E chamou Adão o nome de sua mulher, porquanto ela era mãe de todos os... Só que uma coisa que é interessante, eu não sei se você sabia disso, mas, irmão, o homem foi criado da onde? Vamos lá. Do pó, do barro. Quem concorda comigo? E a mulher foi criada do quê? Diga comigo bem alto. Da carne. A mulher, irmão, ela foi criada não para ser um ser frágil, você sabia disso? Se você pegar a palavra Ezer, que vem lá da mulher, no hebraico significa socorro forte. Pastor, mas por que a Bíblia considera a mulher um sexo frágil, né? Um vaso frágil, se ela veio para ser um socorro forte? Por causa do pecado de Adão e Eva. Quando a Eva e o Adão pecaram, olhe para mim, o original da mulher, ela era para ser um vaso forte, um socorro forte. Só que olha que coisa interessante, ó. E chamou o nome, chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Agora volta para o versículo 16 para mim, por favor. Olha o que diz o versículo 16, irmão. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Cadê as irmãs que tiveram um filho e tiveram muita dor? Diga assim, ai, Eva. Fala aí, irmã. Ai, Eva. E com dor terás o quê? E olha que coisa forte, ó. E o teu desejo será para o teu marido. E ele? Olha para mim, não era para o homem dominar a mulher. Não era para o homem ser o mais forte. Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica, mas a tola. Quem está entendendo? No original, a mulher era para ser o socorro forte do homem. Ah, pastor, mas é assim. Se você tem Deus, é. Se não tem Deus, está lascado. Porque quem concorda comigo que a mulher aguenta muito mais que o homem? Até dentro de casa tem mais paciência, sim ou não? Algumas, né? Diga glória a Deus. Se é sábio, irmão.
Se não é sábia, tá lascado. Quem está entendendo, levante sua mão. Pastor, mas por que a mulher não é todas assim? Porque elas perderam o original. O ser humano perdeu. Aí você entende o porquê que o ser humano leva tanto dificuldade para conquistar coisa, sofre tanto dores. Por quê? Porque o original, meu irmão, era uma coisa. Quando o Adão e Eva comeram do fruto, do desejável, eles se corromperam. Eles mudaram os sentidos. A cabeça mudou o coração, mudou a visão, mudou a audição. E eles, em vez de crescer, eles foram o quê? Perdendo. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Eles foram perdendo. Aí olha só, volta no versículo 20, por favor, de novo. Ó. Olha o que vai dizer. Ó. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os... Então olhe para mim, aquilo que era para gerar pessoas fortes, agora estava gerando de uma maneira dolorida. Sofrimento. A mulher que era para gerar pessoas que é seu socorro forte, agora ela se tornou frágil. Agora, o que ela gerava de Deus tinha dor, tinha sofrimento. Pastor, mas depois que nasce passa. Verdade, mas gera com dor. Irmão, olha que coisa forte, não era para ser assim. Aquilo que Deus nos deu para gerar não era para ser assim. Não era para a gente ter tanta luta, para a gente enfrentar tanta adversidade. O problema é que quando a pessoa deixa se corromper o sentido dela, vai acontecendo isso. Aí olha o que vai dizer o versículo 21, amados. Vamos juntos, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o que mais? E os, diga comigo bem alto, primeiro sacrifício. Irmão, o primeiro sacrifício na face da terra não foi feito pelo homem, foi feito por Deus. Por causa de quem? Do homem. O homem, meu irmão, Deus, o homem, quando pecou, achou que tinha que se vestir. Deus olhou e disse assim, não, isso aí não vai esquentar ele. Isso aí, agora ele está tendo necessidade que eles não tinham. Então agora eu tenho que ajudar eles. O que eu vou fazer? Vou fazer sacrifício. Eu vou ter que vestir eles de pele. Eu vou ter que sacrificar para poder vesti-los de pele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, aí se você pega hoje, o que o diabo faz? O diabo pega aquilo que era para usado para ajudar o homem contra o homem. Pastor, não era esse o propósito. Não era essa a grande finalidade. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Mas se tornou tudo isso por quê, pastor? Porque o homem deixou corromper os seus sentidos. Ô irmão, eu já vi muita gente dizer assim, ó, depois que saiu da igreja, né? Agora eu não estou mais cego. Pega a vida da pessoa como é hoje. Toda magoada, ferida, ressentida, toda lascada. Pastor, eu era cego antes, né? Mas não ficava com mágoa de ninguém, tinha paz no coração, não vivia na sujeira do mundo. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Então, o diabo, ele quer isso. Ele quer arrancar o original da pessoa. Ele quer corromper os sentidos da pessoa para quê? Para que ele venha levar a pessoa à destruição. E olha o pior de tudo, irmão, para nós encerrar a mensagem, versículo 22, vamos juntos. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o... Deixa eu te perguntar, o homem está preparado para o mal? Irmão, desculpa te falar, tá? Mas a pessoa, quando ela não tem Jesus, ela se torna pior do que um bicho. Ela não está preparada para o mal. Por quê? Porque o mal, ele domina a pessoa de um jeito que, meu irmão, se a pessoa ficar no lado mal, ela se corrói inteira. Não entenda bem, mas eu vou só um exemplo para você entender. Vida íntima. Tem gente, irmão, que ela caiu pro lado tão mal disso aí, que ela é pior do que um bicho. Que isso, pastor? Verdade. Mas tudo por quê? Porque a pessoa não para pensar, porque coisa entrou no coração dela, porque a visão dela está totalmente estragada. Quem está compreendendo, levanta sua mão. Então ela se propõe a coisas, irmão, que não é de Deus. Ela se propõe a coisas que não é para ela. Ela deixa se dominar de um jeito pelo mal, que ela fica totalmente corrompida. É só maldição para a pessoa. Aí olha o que vai dizer o texto mais, ó. Ora, pois, para que estenda a sua mão... Vamos ler de todo o versículo novo. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eterna... Olha o que Deus teve que fazer, irmão. Versículo 23, vai. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore
Então olha o que Deus teve que fazer. Deus teve que tirar o homem do jardim do Éden. Deus teve que tirar o direito da salvação do homem. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, é assim que o diabo ele tem se lançado contra as pessoas. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Então você precisa abrir o coração para que Deus possa te abençoar. Você precisa abrir o coração, porque Jesus hoje é o caminho. Pastor, do quê? Para nos levar para o bem. Porque nós não estamos preparados para viver no mal. Você está entendendo, pastor? Quem está me entendendo com clareza? Irmão, olha que coisa forte. Tinha tudo preparado, só que Deus disse, não, tem que tirar ele de lá. Porque se ele comer do fruto proibido, o mal vai viver eternamente. Aonde? Nele. Por isso que para nós termos a salvação, Deus nos leva para viver o bem. Quem está me entendendo? Deus não quer você preso no mal. Não. Deus não quer que a tua mente seja dominada pelo mal. Por isso que eu estava dizendo para a igreja hoje à tarde, queria que você entendesse. Quando você sente que parece que tem... Já viu aquela situação assim, ó, o bem de um lado e o mal do outro? Todo mundo acho que já passou por isso. Quando você for atacado por isso, saiba que o diabo está tentando corromper os seus sentidos. Pastor, mas quando que eu sei que eu estou bem com Deus? Quando só o bem te atrai. Mas quando o mal começa também a ter voz, cuida, irmão. Cuida. Porque muitas vezes são coisinhas que você diz assim, pastor, eu não fiz. Mas não é que você vai fazer, mas é que vai tentar entrar na tua cabeça, para que uma hora você faça. Começou a chamar os teus olhos para as coisas más. Você começa a olhar. Pastor, mas eu não vou fazer. Irmão, hoje você não faz. Mas dá com um pouco que você está olhando. Dá com um pouco que você está ouvindo. Dá com um pouco que você está pensando. Dá com um pouco que você está sentindo. É igual um exemplo. Eu estava olhando uma mensagem muito antiga que eu preguei uma vez. E eu falei bem assim nessa frase. Até achei engraçado, né? Eu pregava e dizia assim, ó. Sabe por que existe o fofoqueiro? Quem sabe por que existe o fofoqueiro? Porque tem quem? Escuta o fofoqueiro. Se ninguém escutar o fofoqueiro, vai ter fofoqueiro? Mas, irmão, por que tem? Porque tem sempre aquele assim, eu não quero saber. É forte isso. Quem está compreendendo, levante sua mão. Irmão, é isso que nós temos que entender. O diabo, ele quer corromper os sentidos da pessoa para quê? Para prender ela. Para prender ela, para tentar destruir a pessoa, para tentar tirar a salvação dela, que é um direito. Para que a pessoa, as coisas na vida dela percam o sentido. Irmão, volto a dizer, a árvore não era para se esconder, era para comer do fruto. A presença de Deus não era para eles ficar com medo, era para eles ter fé. Era para que cada dia as coisas pudessem acontecer mais, mas agora já não eram mais o mesmo. Tem gente que diz assim, pastor, as coisas mudaram. Irmão, desculpa falar, não foi as coisas que mudaram, foram as pessoas. Eu já vi gente dizer assim, pastor, a igreja mudou. Até um dia eu falei isso, depois eu fiquei pensando, que besteira que eu falei. A igreja não mudou, quem mudou foram as pessoas que estão dentro dela. Porque Deus continua o mesmo, a palavra continua a mesma, o Espírito Santo continua o mesmo. Quem está entendendo, levanta sua mão. Só que aí que está a pergunta, será que eu continuo o mesmo? Irmão, não é sobre ser super apóstolo. É sobre manter a lâmpada acesa. É sobre continuar tendo o zelo de Deus. De lembrar que um dia a porta vai se abrir e que ela se abra para nós. Quem está entendendo, levanta a sua mão. É sobre isso, querido. É sobre salvar nossa casa. Eu sempre falo sobre isso, irmão. Lembra, quem não for para o céu vai ter memória, vai ter lembrança e vai ter sentimento. É por isso que as pessoas que forem para o inferno vão sofrer. Tem gente que acha, pastor, no inferno vai sofrer porque vai pegar fogo. Não, o fogo que vai consumir a pessoa é porque ela vai lembrar das coisas, ela vai ter memória das coisas, ela vai ter sentimento das coisas e ela vai ter consciência das coisas. Por isso que quem for para o céu não vai... Tem gente assim, no céu nós vamos se encontrar, vamos lembrar. Não, nós vamos se encontrar, mas ninguém vai lembrar de ninguém, irmão. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a Bíblia diz que no céu ninguém vai ser casado. Então você tem que pegar no pé, pega agora. Amém, irmão? Imagina lá no céu, né? Olhar, então era minha esposa. Tu morreu, não deixou dinheiro para pagar o teu cachorro. De arrasta. Quem está entendendo, levanta sua mão. Não... Imagina, irmão. Tu deixou aquela conta e tu mentiu. Não dá. Por isso tem que aproveitar agora. Diga glória a Deus. A gente tem que rir um pouco, irmão. A vida é assim, meu bom. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Então, irmão, é isso que nós temos que colocar no coração. É sobre céu.
A nossa vida não é sobre agora. Pastor, mas agora. Glória a Deus. Vive, meu irmão. Desfruta, mas mantenha a tua lâmpada acesa. E pastor, e se alguém precisar? Irmão, antes de você ajudar os outros, mantenha a tua lâmpada acesa. Não tem como você dar azeite para os outros e daqui a pouco faltar para você. Entenda isso. Tem gente que está muito preocupado com os outros e perdendo o zelo de Deus. Ah, pastor, mas o que o fulano vai pensar de mim? Irmão, antes de eu zelar pela vida dos outros, eu tenho que ter o zelo de Deus. Eu tenho que estar comprometido com a minha palavra. Porque eu não quero ser visto como um o super pastor. O que adianta ser o super pastor e não ir para o céu, irmão? O que adianta ser o super apóstolo? Não, irmão. O que me faz sentir a presença de Deus é aquilo que eu vivo na palavra. É isso que você tem que colocar no teu coração. Não é ser super de Deus. É ter Deus no coração. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Deus falou com você? Diga glória a Deus. Então diga comigo bem alto. Quando já não é mais o mesmo, perde-se a salva. Pastor, mas quem que já não é mais o mesmo? Eu não sei, cada um se julga a si mesmo. Amém? Mas eu quero continuar sendo o mesmo. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Pode aplaudir, irmão.